Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Mas ainda tem no meio do caminho tem um treco chamado STF. Ora, pensa bem, nós queremos tirar a Dilma. Eu digo, mas olha, qualquer proposta da Dilma tem que ser discutida no Ministério, tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, leva um tempo. E aí ela é filtrada, modificada, atenuada, etc. E no fim aprovam alguma coisa. Né? A não ser que ela faça por medida provisória, mas a medida provisória é provisória. Tá certo? Agora, e as decisões do STF? São 9 neguinhos que nunca foram eleitos. Foram todos escolhidos pelo PT, com exceção do Gilmar Mendes. Né? O que eles decidem entra em vigor na mesma hora. Não há instância superior. Então, meu Deus do céu, qual dos dois é mais perigoso, a Dilma ou o STF? É óbvio que é o STF. Né? Qual é o grande problema nosso? É a Dilma? Não, a Dilma é um símbolo de uma situação. Então, eu comparei, você pedir auxílio do STF para se livrar da Dilma, é você pedir auxílio de um leão para te livrar de um bicho de pé. É? Todo mundo escolheu isso. Por quê? É? Porque você tem uma atmosfera psicológica preparada para isto há mais de 60 anos. Se não houvesse... A palavra hegemonia tem que ser levada muito a sério. Hegemonia quer dizer o controle do imaginário popular. Não é das opiniões da massa. Opinião é uma coisa que você pensa e sabe que pensa. É? Imaginário é uma coisa que passa pela sua cabeça e depois você esquece, mas que vai determinar a sua conduta na hora H. Isso é um conjunto de símbolos, de reações espontâneas, de emoções impensadas, etc. E isso é que decide a conduta das pessoas. Né? Então, a vontade vai para onde a imaginação for. O que não está na sua imaginação não está na sua vontade. Isso é batata. O que você não é nem capaz de imaginar, você não é capaz de fazer. Né? E se a sua imaginação está toda povoada de reações e símbolos que são favoráveis a uma certa política, você acabará favorecendo essa política, mesmo que conscientemente, isso é, na esfera das opiniões, você esteja contra. Por isso, se você falar, existe cultura cristã conservadora no Brasil? Não, meu filho. Nem cultura cristã. O cristianismo virou subcultura especializada, special interests. Não faz parte mais da cultura geral. Até os anos 50, 60, você tinha a opinião cristã personificada em grandes nomes da literatura, como Jorge de Lima, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, uma par de gente, o próprio Ariano Suassuna, né? O Alceu Moroso Lima, o Gustavo Corsão, eram grandes escritores, nacionalmente reconhecidos e que eram, vamos dizer, o pessoal cristão, católico. Né? Nelson Rodrigues menos, porque ele não era assim, ele era católico, mas não era essa a identidade dele. Porque era um católico paradoxal, que nem eu. Né? Falava palavrão, falava das putarias, essa coisa toda, eu também sou assim. Então, por mais católico que ele fosse, ele não fazia parte do grupo católico, por assim dizer. Como eu também jamais farei, se Deus quiser. Então, desde então, a opinião católica, para não falar da protestante, desapareceu da esfera reconhecida como da alta cultura. E hoje, livros cristãos só saem por editoras cristãs para serem vendidos nas igrejas, na livraria das igrejas, assim como a literatura protestante. Não é isso? Então, como se fez isto? Isto que se chama hegemonia, meu filho. Está entendendo? Você gradativamente você vai empurrando, você não vai proibir o livro, não vai censurar o livro, porque para isso seria preciso uma ação de Estado. E a ação de Estado é oficial, portanto todo mundo fica sabendo que você decidiu aquilo. Agora, quando você vai ocupando espaços, você vai removendo os seus concorrentes, um a um, pouquinho de cada vez, sob mil pretextos ou sem pretexto nenhum. E de repente eles desapareceram. E depois que ele desaparece, entra aquela norma do Emílio Durkheim, que é dizer, a capacidade limitada que uma sociedade tem de reconhecer a anomalia. Quer dizer, qualquer anomalia que dure um certo tempo passa a ser normal. Não é isso? E os caras, veja, esse processo da hegemonia aposta nisto. Quando o Gramsci fala reformar o senso comum. O que é o senso comum? É um conjunto de opiniões? Não, é um conjunto de símbolos, de reações que estão antes da opinião.
que são, por assim dizer, são quase pré-verbais. Né? É isso que eles estão tentando mudar. O senso comum diz respeito às percepções, imaginações e emoções, não opiniões. As opiniões são uma expressão parcial, limitada, tá certo? E superficial disso aí. Né? Então, a hora que você dominou o senso comum, toda a anomalia que você inventou dentro de uma geração ou menos se torna normal, a situação estabelecida. Por exemplo, se você falar literatura católica no Brasil, as pessoas não sabem o que é. Nunca ouviram falar. Se você pega a molecada aí que não está no curso de letra, porque no curso de letra é obrigado a ler um pouco de tudo, fala de Murilo Mendes, por exemplo, ninguém sabe o que foi. Então, se você cria, vamos dizer, o grupinho de aficionados, por exemplo, os aficionados do Gustavo Corsão, que são o quê? 2.000, 3.000 pessoas, né? Que continua sempre com saudade daquele escritor, etc, etc, mas que não tem vigência pública. Então, os caras que antes representavam a facção importante da literatura brasileira, assim como você tinha os autores comunistas, você tinha Jorge Amado, Graciliano Ramos e outros que representavam a literatura comunista, né? Você tinha os anticomunistas, que eram também antifascistas, não filiados à igreja, como por exemplo Marco Rebelo, né? Ou o próprio Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade sempre foi anticomunista, embora fosse meio esquerdista. Então você vê, quando eles fundaram a União Brasileira de Escritores, que chamava Associação Brasileira de Escritores, na época, ABDE, os comunistas queriam roubar os livros, o registro de voto, para falsificar a eleição. O Carlos Drummond de Andrade pegou o livro e defendeu contra os comunistas a pontapés. Aquele hominho pequenininho ficou num canto dando pontapé em comunista. Você verá, ele foi queimado na mídia por causa disso? Não. Naquele tempo não tinha como fazer isso. Uma vez consagrado como grande escritor, você tinha o seu nicho. Hoje em dia você não tem mais. Mas se o cara fizesse isso hoje em dia, esse é pior que o Bolsonaro, está entendendo? Pior que o Olavo de Carvalho. Iam falar do diabo dele, da mãe dele, da avó dele, né, do cachorro, do papagaio, da sogra. Né? Então, você vira aí. À medida que essa situação foi se consolidando, ela passou a ser a nova normalidade. Então, ninguém espera, por exemplo, que a opinião católica ou protestante conservadora apareça no jornal da grande mídia. Pode aparecer um pouquinho. Por exemplo, você pode de vez em quando aceitar um artigo de algum arcebispo que muito polidamente, cheio de dedos, etc, etc, ele diz que ele é contra o aborto. Olha que escândalo, um bispo que é contra o aborto, meu Deus do céu. Então, essa situação, o que eu estou tentando, eu não sei nem se eu estou conseguindo dar para vocês a verdadeira dimensão da coisa. Não é o problema de que há uma opinião predominante. Não, há um universo inteiro invisível. Isso significa que a posição do Brasil no quadro internacional não é acessível a partir da cota de informações disponível na mídia. Então, por exemplo, aquilo que eu expliquei no debate sobre o Dugin, que existe, com o Dugin, que existe os 3 grupos globalistas, que eles às vezes concorrem, às vezes colaboram, etc, etc. Aquilo é essencial, é exatamente o que está acontecendo. O que você vê disto na mídia brasileira? Nada. Eu digo, mas escuta, mas isso é o destino do mundo que está sendo decidido aí. Isso não é uma intriguinha de gabinete. Né? Isso é o principal que está acontecendo. E ora, isso é assim entre o povão? Falou, não, isso é assim nas classes falantes, entre os universitários, entre as pessoas diplomadas. É verdade que 50% delas são analfabetos funcionários, o que ajuda mais um pouco. Não é isso? Então, bom, como poderemos ter, por exemplo, uma política internacional vantajosa para o país? Como poder fazer aqui o Trump, o cavalo de batalha do Trump, isso é uma política internacional vantajosa, que em vez de tirar o dinheiro do nosso bolso, põe algum lá dentro. Que é a obrigação que todo governante tem que fazer pelo seu país. Como podemos fazer isso no Brasil? Resposta, não podemos. Porque nós não podemos sequer enxergar o que os grandes poderes internacionais estão fazendo. Isso está proibido. Então,
Isso quer dizer que o velho sonho, por exemplo, do que chamavam nos anos 60 política externa independente. Política externa independente queria dizer política externa pró-comunista, mas usemos o termo de maneira neutra. Uma política externa independente é impossível no Brasil de hoje. Mais impossível do que jamais foi. Ninguém vai pisar nos interesses da Rússia, ou da China, ou do grupo globalista. Ninguém. Né? Por quê? Porque não há uma oposição política? Não, porque não há uma intelectualidade capaz de explicar o que está acontecendo. Né? Então vocês entendem o drama do Brasil antes do drama o mensalão, o petrolão, antes das perdas financeiras e até antes das perdas em vidas humanas, antes dos 70 mil homicídios, existe uma perda intelectual anterior, sem a qual nada disso aconteceria. Então, quer dizer, qual é o grande problema do Brasil hoje? Se o pessoal quiser tirar a Dilma, você pensa que isso é um negócio mágico? Você tira uma pessoa, mudou tudo. Você está pensando que essa pessoa manda no Brasil? Ela não manda nada, coitada. Ela faz o que o Lula manda fazer. E o Lula faz o que o Foro de São Paulo manda fazer. O Foro de São Paulo faz o que a China, a Rússia e os poderes globalistas mandam fazer. Então, o grande problema é assim, quem manda no Brasil? Essa questão ela ficou proibida, porque você só pode pensar as coisas pelo lado oficial, pelos cargos nominais. Então, olha, eu sugiro para vocês a leitura do livro A Elite do Poder, do sociólogo americano Wright Mills. Era um homem da esquerda, que nos anos 60 fez essa pergunta, quem manda nos Estados Unidos? Então ele foi ver quais são os grupos, os ambientes, as pessoas, etc., que realmente decidem. Né? E, ora, os políticos são uma fração mínima disso aí. Então você tem, quer dizer, evidentemente você tem os grupos empresariais, você tem os bancos, etc., mas você tem os clubes que os caras frequentam, você tem a igreja que os caras frequentam, tem os círculos de amigos, tem isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então ele faz um panorama da estrutura de poder. Não existe equivalente disso no Brasil. Quando alguém vai fazer, copia o Wright Mills, e faz do ponto de vista marxista. Quer dizer, dando a impressão que o que manda no Brasil é uma estrutura de classes, onde a burguesia manda. Então a burguesia no Brasil não manda nada. A burguesia está na mão da burocracia. Alguns estão na cadeia. Então, você vê o empresariado brasileiro, ele já teve voz forte em outra época. Eu lembro no tempo do Costa e Silva, o governo baixava o imposto, o Teobaldo de Nigris telefonava aqui, por exemplo, nós não vamos pagar essa porcaria. Assim, nesses termos. E não pagava mesmo. Vai fazer isso hoje. Hoje, se você não quer pagar, você não tem nem jeito de fazer, porque as notas fiscais que você passa é o governo que passa, não é você mais. Você vê, se o governo controla até suas notas fiscais, é claro que você está num regime socialista, você não percebeu ainda? Quer dizer, você não tem mais liberdade econômica. Você pode produzir o que o governo quer, cobrar quanto ele quer, vender para quem ele quer, e assim por diante. Então já é o quê? Economia fascista. A economia fascista se define por isso. Existe a economia de mercado, controlada, com rédea curta pelo governo. Isso é economia fascista. Eu digo, só existe dois tipos de economia. Existe economia liberal e economia fascista. Na verdade, a liberal não existe mais. Então só existe a economia fascista. É nisso que nós estamos hoje, realizando a profecia do Winston Churchill, os antifascistas do futuro se denominarão antifascistas. Não é isso? Então, quando eu decidi dedicar a minha vida à formação de uma nova elite intelectual brasileira, eu sabia o que eu estava fazendo. Não é porque eu gosto da alta cultura, que eu gosto de boa música, de belos quadros. Não é por isso, gente. É porque a existência de uma intelectualidade no país é condição mínima para que a classe política e o povo saibam do que estão falando e possam tomar decisões razoáveis baseadas na realidade. Isso no Brasil se tornou impossível. Você vê, até hoje, quer dizer, o ciclo petista já está acabando e ainda tem gente que não acredita no Foro de São Paulo, meu Deus do céu. E como é possível isto? Isso é uma anomalia, isso é uma incapacidade intelectual monstruosa. É isso? Então, bom, os nossos alunos tiram os últimos lugares porque são alunos do secundário. Se eles fossem ministros, deputados, professor universitário, teriam um lugar abaixo do último. Como dizia até um ministro da Educação, Paulo Renato, dizia, tirou o último lugar, poderia ser pior. Ou seja, ia criar um lugar especial abaixo do último para caber os brasileiros.
Só não tiveram que fazer isso porque não era você, Paulo Renato estava lá fazendo o teste. Né? Paulo Renato não era petista, não, era da turma tucana. Então, esta coisa, vamos dizer, do conhecimento, ela tem que ser levada muito a sério. A regra número 1 do Sun Tzu, conheça o seu inimigo. Não é só conhecer o inimigo, conheça o território onde vai ter a batalha. Né? Conheça o motivo da batalha, porque o que nós estamos disputando, afinal de contas. Conheça os meios de poder. Ou seja, faça tudo com vamos dizer, o repertório de informações necessário. Mas esse repertório se tornou inacessível, impossível. É isso. O que alimenta não apenas, quer dizer, um ciclo vicioso de ações que acabam sempre por fortalecer os mesmos donos do poder de sempre, como está acontecendo exatamente agora, mesmíssima coisa, de novo, tá certo? Ou então já entrega tudo para o inimigo de uma vez, que foi o que aconteceu nos últimos 20 anos. Né? Então, eu não sei se isso lhes deu uma imagem de como é que eu estou vendo as coisas daqui de onde eu estou.